Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aí, vamos ler nossas 10 páginas, nosso devocional. E nós continuamos aqui, firme e fortes, em Jeremias. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like aí no vídeo. E vamos que vamos. Gente, mais uma vez, só ressaltando, eu leio aqui com vocês como um incentivo, ok? Tem coisas que eu não leio bem, eu não sou uma profissional de leitura, mas eu estou fazendo mais para incentivar vocês e para me incentivar. A leitura está fazendo muito bem para mim. Eu vou dizer para vocês que no final eu vou ter que dar testemunho, porque essa Bíblia está destravando coisas que eu nunca pensei que destravariam na minha vida. E eu tenho certeza que a hora que eu ler o último capítulo, no último capítulo eu vou ler e vou terminar. E eu vou ter que gravar um vídeo só do meu testemunho, de tudo que aconteceu no decorrer dessa leitura bíblica. E está sendo, assim, incomparável, não dá para explicar tudo que está acontecendo no caminhar das coisas, entendeu? Então, leiam, dediquem-se a Deus, porque o negócio é, assim, surreal, é inexplicável, eu não teria palavras para estar aqui explicando o poder de Deus. Não tem como, entendeu? Não tem como explicar o poder de Deus. Mas vamos continuar, que no final eu ainda tenho muita coisa para testemunhar para vocês, meus amores. Vamos lá? Capítulo 23, onde nós paramos de Jeremias, o renovo justo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, os pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde eu expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte de todas as nações para onde expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Profetas mentirosos. Acerca dos profetas. Meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho. Por causa do Senhor e de suas santas palavras, a terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos, até meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para os quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles, no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometeram adultério e vivem numa mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta na sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não ouça os que os profetas estão profetizando. Para vocês, eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor.
Vivem dizendo: àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês trarão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor? Para que ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios, e a ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar suas mensagens. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem de seu mau procedimento e de suas obras más. Sou eu apenas um Deus de deserto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte o sonho. Eu que tenho minha palavra, fale minha palavra com fidelidade. Gente, essa parte é importantíssima, certo? Eu gostaria até de ler ela novamente, porque existem muitos falsos profetas, muitas pessoas que falam coisas. Olha, Deus mandou te falar. Olha, Deus disse. É preciso tomar cuidado com isso. Não que Deus não vá falar. Lógico que Deus vai falar através da boca de homens. Muitas vezes nós só ficamos sabendo dos planos de Deus através da boca de outras pessoas. Nós temos que ter sabedoria para saber quem está profetizando algo real e quem não está. Certo? E como que eu vou saber se é de Deus ou se não é de Deus? Eu costumo assim, pra mim, quando alguém me fala alguma coisa, olha, Deus mandou te falar, Deus mandou te perguntar. Eu perguntei isso pra Deus. Às vezes, Deus fala com você em resposta a uma coisa que você está perguntando. E aí você tem 100% que foi Deus, porque a pessoa não sabe o desejo, o problema que você tá ali, a aflição que você está ali. Entende? Normalmente, gente, 90% das vezes, Deus não vai inventar e mandar assim, uma adivinhação do seu futuro para você, se não for algo, um desejo que está no seu coração, entendeu? Deus vai falar com você, talvez de alguma coisa que Ele queira, que você não esteja nem imaginando. Pode ser que sim, mas 90% das vezes, você está esperando que Deus fale com você por uma resposta. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa para você, não vai ser uma coisa nova. Oh, sério? Uau! Não, geralmente é algo que você já tinha ali. Alguma dúvida, alguma resposta, ansiando por alguma coisa, alguma oração. Já é alguma coisa que está suspensa na sua vida, que precisa ser resolvida, e a pessoa vem falar contigo e é Deus falando com você. Aqui, nesse caso, no caso de Jeremias, ele está profetizando coisas além, para um povo todo, coisas muito fortes e que realmente eram verdades. Então, a gente tem que tomar cuidado. Só que também as pessoas que gostam de lançar profecias têm que tomar cuidado dobrado, porque elas serão cobradas 2 vezes mais, porque elas estão influenciando a vida de outra pessoa, mudando o destino de outra pessoa, porque uma profecia muda destinos também. Muda destinos também. Então, é preciso tomar muito cuidado com a nossa boca. Nós temos 2 orelhas e uma boca só, porque nós precisamos ouvir mais do que falar. Então, quando a gente fala, é preciso tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, para quem a gente fala. E quando se trata de uma profecia, nós temos que
Veio de Deus isso que eu tô falando pra pessoa? Está me trazendo paz? Não está? Estou em dúvida? É preciso realmente sabedoria e ter uma conexão muito grande com Deus para receber uma profecia. Todos os profetas que nós estamos lendo aqui, o que eles tinham realmente com Deus, para estar falando tantas coisas que aconteceram, algumas coisas 700 anos depois, o que eles tinham realmente com Deus? Conexão. Eles eram escolhidos de Deus. Eles tinham uma, conexão, tete a tete ali. Por isso, é o que Deus fala aqui, é que eu falei, entendeu? Claro, alguns profetas recebem as visões e sonhos, e é preciso também sabedoria para interpretar, sabedoria para falar, porque quem fala vai ser cobrado em dobro, tanto ou mais do que qualquer pessoa. E para nós que recebemos a profecia, é preciso analisar a profecia que você está recebendo. Tem uma coisa que eu sempre costumo dizer: se existe algo no seu coração, um desejo no seu coração, foi Deus que colocou ali. E se Ele colocou ali, é porque é possível o seu desejo. É algo que é do seu coração, que é possível. E se um profeta vem e confirma, é uma confirmação de Deus. Com certeza, você não precisa ter dúvidas. Se existe uma oração que você está falando ao Senhor e alguém vem e fala sobre aquilo com você, é uma confirmação de Deus. Porque não teria como o profeta saber realmente, a não ser que ele te conheça e saiba da sua vida, e aí ele está falando, ai, Deus está confirmando aqui pra mim. Aí você vai ver se isso traz paz ou tranquilidade pro seu coração para você receber essa profecia como real ou não. Mas em tudo é preciso discernimento e você também estar conectado com Deus. Porque se você estiver conectado com Deus, quando você recebe a confirmação da boca de alguém, você já sabe que é uma confirmação. Você não tem dúvidas. Certo? Então eu vou ler mais uma vez. Versículo, nós estamos no capítulo 23 de Jeremias, versículo 25. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esquecem o nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem palavra a ver com trigo? Pois o que tem palavra a ver com trigo? Pergunta o Senhor. Não é minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. É como martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns aos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não enviei, nem o autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Ou seja, profetizar coisas que realmente não são vindas de Deus desperta totalmente a ira de Deus. E é necessário muito cuidado com o que sai da nossa boca para as pessoas, ok? O que eu falo, assim, sempre, eu tomo muito cuidado. Eu só falo coisas que realmente eu acho que são pertinentes. Mas eu não sou a dona da verdade em relação àquilo que eu falo. Também posso estar errada, mas Deus sabe do meu coração, que o que eu falo aqui é com o meu total coração. Eu posso estar, às vezes, sendo ignorante em algumas coisas, não sabendo decifrar algumas das escrituras, e eu peço perdão a Deus. Se eu falar qualquer bobagem aqui, qualquer coisa que não seja real, eu peço muito perdão a Deus, porque eu sei que eu serei cobrada por tudo que eu falar aqui. Porque está aí na internet para todos ouvirem. Então eu peço muito perdão a Deus. Mas tudo que eu falo é do fundo do meu coração. E é realmente para incentivar vocês a pensarem nas coisas de Deus. E olhar e voltarem seus olhos diretamente para Deus. Porque é Ele que está no centro da sua vontade. E você tem que estar no centro da vontade de Deus também. É isso que importa. Porque a sua vida só vai realmente fazer sentido quando você entender isso. E achar que muitos cristãos vivem de profecias. Profecia da abundância, profecia do casamento. Gente, se você está pedindo, Deus está confirmando, ok. Mas não viva só disso.
Não viva só disso. Esteja no centro da vontade de Deus e faça aquilo de acordo com... Sempre pergunte se o que você está fazendo agrada ou não a Deus. São princípios básicos. Tomar cuidado com as profecias que você recebe, porque podem mudar o seu destino. Tomar cuidado com o que sai da sua boca, porque pode mudar o destino de outras pessoas. E sempre ver se o que você está fazendo está agradando ou não a Deus. São os 3 princípios básicos que todo cristão deve seguir. Ler a Bíblia, orar, jejuar é importantíssimo também. Não estou dizendo que não é. Mas esses 3 princípios são fundamentais também. Ok? Vamos lá. Os falsos profetas. Quando este povo, a um profeta, a um sacerdote perguntar a você: qual é a mensagem pesada da qual o Senhor se encarregou? Diga-lhes: vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, e eu castigarei esse homem e sua família, assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou ao seu parente: o Senhor respondeu? O Senhor falou? Nunca mais mencione a expressão: esta é a mensagem da qual o Senhor encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que o proferir. Deus está sendo bem claro aqui. Deus está sendo bem claro aqui. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou, o que o Senhor falou? Mas, se vocês disserem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor, vocês dizem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Quando eu os adverti que não dissessem isso, por isso eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente e que jamais será esquecida. Ou seja, aqui ele está falando de falsos profetas do Antigo Testamento, mas só que os profetas de lá para cá só se multiplicaram, concorda? Hoje em dia, o que era alguns lá, agora tem centenas de milhares. Então, eles serão cobrados seriamente e profundamente, a ponto de Deus estar dizendo que me esquecerei de vocês. Então, é para se pensar muito o que sai da boca. Nós temos, lembre-se, 2 ouvidos e uma boca. Então, temos que ouvir mais do que falar. Ou seja, quando a gente ouve, a gente aprende. Então, temos que aprender muito antes de falar. Eu todos os dias, eu tento aprender. Todos os dias. Eu terminei o curso de teologia e eu me sinto como se eu não soubesse nada. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu aprendo. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu sinto mais Deus na minha vida. E todos os dias nós temos que aprender. Nunca é suficiente. Eu sempre estou ouvindo outras pregações de vários pastores, porque cada um tem uma visão. Deus mostra coisas diferentes para as pessoas diferentes. Então, eu sempre gosto de ouvir pregações de pastores diferentes, porque eu aprendo muito com isso, muito. E é isso que a gente tem que buscar, sempre buscar aprender, se renovar. Porque é assim que nós vamos realmente... Acho que nunca nós vamos entender a Bíblia toda completamente, isso é assim... Porque ela é viva, ela muda. Ela muda de acordo com o quanto que você muda, ela muda, você muda o jeito de enxergar as coisas, você muda o jeito de ver, Deus te mostra coisas novas todas as vezes que você lê. Quantas vezes eu já ouvi pastores falar: nossa, cada vez que eu leio eu vejo uma coisa diferente, eu vejo uma coisa nova, eu vejo de uma maneira diferente, Deus me mostra coisas. É como se ela fosse, se as letras delas, sabe? É surreal, gente, é surreal. Cada vez que você lê, você vê coisas além, e é como um ser vivo. A Bíblia é incrível, é incrível. Vamos lá, capítulo 24, 2 cestos de figos. Vamos ver o que nos diz aí os 2 cestos de figos. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e os artífices.
Um cesto continha figos muito bons, como se os amadurecessem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor. Olha só, ele acabou de falar aquilo lá e agora ele está dizendo aqui, porque ele tinha certeza do que ele estava falando, ele tinha certeza que a conexão dele com Deus era real. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei desta terra para a terra dos babilônicos, a fim de fazer-me o bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o Deus, pois eles se voltaram para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com as sobreviventes de Israel, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo. Ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Fortíssimo, né? Então, pessoas, que vocês possam ser figos bons na colheita do Senhor, que vocês nunca se tornem figos ruins, ok? Capítulo 25, 70 anos de cativeiro. Uhul! Meu Deus! Agora nós vamos ler sobre 70 anos de cativeiro. E aqui eu queria abrir uma ressalva, que nós vamos ler esse assunto dos 70 anos mais pra frente, outras vezes, divisões de acordo com a perspectiva de outros profetas, de outras pessoas. E isso que torna a Bíblia real e viva, mais uma vez que eu digo, nós vamos ver a mesma história contada de maneiras diferentes, com milagres diferentes, com coisas diferentes, né? Vamos ver então na visão de Jeremias. 70 anos de cativeiro. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu o tenho anunciado a vocês dias após dias, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os meus servos e os profetas, dia após dia vocês não ouviram, nem lhe deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e das más obras, e vocês permanecerão na terra do Senhor, que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não digam aos outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Gente, queria abrir uma ressalva aqui, ó, disso que eu li aqui. Uma ressalva só aqui no capítulo 25 de Jeremias, versículo 3. Durante 23 anos, a palavra do Senhor veio a mim. Gente, Deus deu para essas pessoas, para esse povo, 23 anos. Olha a paciência de Deus. Olha a paciência desse profeta, profetizando a mesma coisa, 23 anos, não são 23 dias, não são 23 meses, não são 23 semanas, são 23 anos, é uma vida inteira, 23 anos. Então, Deus deu chance, vocês acham que Deus deu ou não deu chance? 23 anos para as pessoas se resolverem, as pessoas não se resolvem? Uau! Como faz? Deus é um Deus de amor. Quando dizem que Deus é um Deus de amor, é nisso aqui, gente. É nessas coisas. São 23 anos que Deus deu ali, um profeta falando na cabeça do povo, pro povo se converter, pro povo voltar, sair dos caminhos maus, e o povo ignorando o que o profeta estava falando. Então, Deus
quando se diz que Deus é um Deus de amor, é nesses atos, são atos de Deus. Deus poderia ter mandado esse povo já pra Babilônia, já no primeiro ano. Chegou lá o profeta Jeremias e falou assim, gente, tá aí, vamos consertar aí, né? Porque, ó, é igual quando a gente fala pras pessoas, gente, Jesus está voltando. Nós estamos falando isso há mais de 2000 anos, Jesus está voltando. Consertem-se, consertem-se. E por isso, gente, que eu penso que o negócio vai ser muito, muito terrível. Porque se em 23 anos Deus mandou todo mundo pra Babilônia, no exílio, imagina o que ele vai fazer com o povo que não está de acordo, que está nos caminhos maus. Se ele tá dando 2000 anos, tá dando mais de 2000 anos pra gente pensar no assunto. E a gente ainda não tomou, como diz as pessoas, a gente ainda não tomou vergonha na cara pra andar no caminho de Deus. Então, parem e pensem, Deus deu 23 anos para esse povo ouvir o que o profeta estava falando. E eu costumo dizer, gente, para as pessoas assim, quando eu não quero fazer alguma coisa, que eu me faço de egípcia. Faço aquela cara de... né? Me faço de egípcia. O povo ficou se fazendo de egípcio aqui também. Não é com a gente, não. Isso aí não vai virar nada, não. Deus não vai fazer nada, não. E isso, gente, é o que a gente tá fazendo hoje, muitas vezes. Não, é só um pecadinho. O que é um pecadinho? Deus nem vai ver isso. Tome cuidado com os pecadinhos, tá? Que a gente não tropeça em montanhas, não. A gente tropeça em pedrinhas. Então, tomem cuidado com os pecadinhos. Vamos lá? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte ao meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. Eu os trarei para atacar esta terra e seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria. Eu uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e às luzes da candeira. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Ele deu 20 para pensar e 70 de castigo. Foi tremendo isso daqui, né? Então, presta atenção. Ele tá dando 2000 anos aí pra gente tomar vergonha na cara e andar nos caminhos do Senhor. Eu não sei quanto tempo vai ser, hein? Esse castigo vai ser o quê? Eterno. Então, gente, aí, 2000 anos pra gente tomar vergonha e seguir os caminhos corretos de Senhor. Então, já sabemos que o castigo será eterno. Infelizmente, né? Infelizmente. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação e a terra dos babilônicos por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra as nações. Porque os próprios babilônicos serão escravizados por muitas nações, grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas nações e suas obras. Ou seja, também os babilônicos vão pagar um preço por tudo que eles estão fazendo. Todos vão pagar um preço. O mistério que existe entre o céu e a terra é esse. Nada fica impune. Nada fica ao acaso. Seja bom ou seja ruim, tudo tem uma volta, tudo tem um preço, tudo tem um retorno. É o mistério que Deus deixou para nós entre os céus e a terra, e aqui na Bíblia deixa isso bem claro. Os babilônicos eram terríveis, eles vão receber na mesma moeda tudo que eles faziam. O cálice da ira de Deus. Uau, isso aqui eu vou até grifar. Dá até medo, né? Dá até medo. Dá até medo essa frase, o cálice da ira de Deus. Assim me diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue de minha mão este cálice com o vinho de minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uzi, todos os reis
dos filisteus, de Ascalon, Casá, Ecrom e o povo que restou em Adode, Edom, Moabe, os Amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas, das terras de além-mar, Dedã, Temã, Bus, e todos os que raspam a cabeça, e os reis da Arábia, todos os reis estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zirim, Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos aos distantes, um após o outro, e todos os reinos da face da terra, depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome e vocês sairão impunes. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairão impunes, de maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Ninguém ficará impune, é o que eu acabei de dizer, né? O Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita com os que pisam as uvas, grita com todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão escolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem. Pastores, rolem no pó, chifres de rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança, e da sua dispersão vocês cairão e serão esmigalhados, como vasos finos. Não há refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-me, gritos dos pastores e lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele caiu da sua toca, a terra deles ficou devastada, por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Capítulo 26. Jeremias é ameaçado de morte. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá quem vem adorar ao templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu vou ordenar a você, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem a cada um e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Olha só, gente. Deus colocou o profeta dele lá tentando converter o povo. E é isso que acontece muitas vezes. Várias vezes os profetas estão falando: Jesus está voltando, se converta, entregue sua vida para Deus, mudem a sua conduta. E as pessoas estão, lá vão ter. E aí, Deus está dizendo que ele poderia ter mudado o rumo da história aqui, né? Ele teria misericórdia do povo. Isso não aconteceu. Diga-lhes assim, diz o Senhor: se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, aos quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e da cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas, todo o povo ouvirão Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo os prenderam e disseram: você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor, afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor.
Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar na entrada da porta do novo templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: Este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: O Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade. Tudo o que vocês ouviram, agora corrijam a sua conduta e as suas orações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês e essa cidade e seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então os líderes de todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia e ao povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciaria contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semias, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os homens da guerra e seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e os levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aiaquim, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Vamos agora, vou só cortar o vídeo para não ficar muito longo, depois a gente continua aqui no capítulo 27.